E aí, turma, boa noite. Para a gente dar uma explanada aí a respeito dos slides que estão disponíveis no portal, juntamente com uma atividade para vocês entregarem até na sexta-feira, tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem e a importância dos insetos como praga em áreas cultivadas, né? Nesse primeiro slide, né, nós temos um pouquinho aqui sobre os recursos alimentares, né, da classe insecta. A gente tem aí um gráfico, tá, sobre fitófagos, carnívoros, hematófagos, coprófagos, detritivos, né, e 10% desses indivíduos que são considerados pragas, né. Eu coloquei esse gráfico para vocês entenderem a proporção, né, desses indivíduos. Não necessariamente os indivíduos que têm comportamento de fitófago, carnívoro, né, coprófago, são indivíduos considerados pragas. Nós, inclusive, já falamos em sala de aula quem é cada indivíduo desse que apresenta esse tipo de comportamento. Fitófago, aquele que tem o hábito, né, de se alimentar de seivas das plantas, ele tem um aparelho bucal típico de indivíduo fitófago, né, que é o estilete. Nós temos indivíduos carnívoros, né, que se alimentam inclusive de outros insetos. Os hematófagos, que já têm esse comportamento alimentar de sangues. Os coprófagos, né, que são indivíduos que se alimentam de fezes, né, nós temos o exemplo lá do rola-boss, né, e entre outros indivíduos aí que possuem hábitos alimentares diferenciados. Desses indivíduos, nós temos 10% que são considerados pragas agrícolas, que está ali inclusive relacionado no slide, todas as ordens que nós estudamos até o momento, né? Esses indivíduos que são considerados pragas, eles apresentam características, né, típicas de indivíduos que têm esse tipo de comportamento de praga dentro das áreas de produção, né? Que existem várias definições que a gente pode encontrar, né, se vocês fizerem alguma pesquisa de o que leva o indivíduo a ser considerado uma praga, a gente vai encontrar inúmeros tipos de definições. Aquele indivíduo ele é considerado praga a partir do momento que ele causa algum dano econômico na minha produção. Tanto que vocês vão ver aqui o conceito que foi colocado para vocês, que eu achei que foi um conceito mais pertinente que a gente pode utilizar, mas existe uma infinidade de conceitos. Mas resumindo, são indivíduos que eles são considerados pragas a partir do momento que causam um dano econômico dentro da minha área de produção. E a relação inseto-planta ela é extremamente importante, porque essa relação do indivíduo com a planta é que vai caracterizar se ele é um indivíduo praga, se ele é um indivíduo benéfico, né? Inclusive, né, as defesas que a planta vai manifestar com a presença daquele indivíduo que é considerado praga. Existem dois tipos de mecanismo de proteção que a planta manifesta, que é o tipo de proteção química e a proteção física. Inclusive, com o ataque de pragas, ocorre uma infinidade de reações químicas na planta, né? Uma delas é a perda da capacidade fotossintética, que a planta ela não consegue fazer justamente pelo ataque da praga, né? Porque danifica as paredes celulares e ela não consegue mais fazer esse processo da fotossíntese, por isso que inclusive ela perde coloração, né? E afeta diretamente a produção. Aí nós temos também a proteção física, né, que inclusive algumas delas apresentam substâncias cerosas, né, que a gente consegue até observar, olho nu, essas substâncias cerosas eliminadas pelas plantas justamente pela presença desses indivíduos pragas, né, que eles estão afetando o desenvolvimento dela. Então, como mecanismo de defesa, ela começa a manifestar esse tipo de proteção. No slide aqui eu coloquei defesa física com a utilização dos silicatos. Como é que é essa defesa física? Né? Essa defesa física da planta, além desse exemplo que eu dei das substâncias cerosas que ela começa a manifestar, existe também quando a gente utiliza, né, que é um método que a gente utiliza para aumentar as defesas da planta, é a utilização de silicatos na adubação. Né? O que esse silicato vai promover? Né? Ele vai fazer com que as folhas fiquem rígidas e dificultem aí ela ser afetada pelo inseto praga, né? Se o indivíduo é um fitófago, ele não vai conseguir perfurar a folha. Se for um indivíduo mastigador, ele não vai conseguir mastigar. Por isso que é importante a gente conhecer que tipo de indivíduo é esse que está ocorrendo no ambiente, para que a gente possa tomar essas medidas, né? Inclusive determinar se a gente vai utilizar ou não silicatos na adubação, né?
Existem outros mecanismos também, como o mecanismo da coloração. Eu coloquei até um exemplo aqui. O repolho roxo, a coloração dele repele uma determinada espécie de lepidópteras, né? Que eu até coloquei aqui, que é a Pieris rapi, que ela acaba se repelindo justamente pela coloração desse repolho roxo. Então, existem inúmeros tipos de mecanismos que a gente pode encontrar manifestado pelas plantas que repelem alguns indivíduos na natureza, né? Aí eu coloquei aqui: defesas químicas das plantas podem provocar no inseto, né? Inibição alimentar nos insetos. Existem algumas liberações, né? Alguns tipos de substâncias liberadas pelas plantas que causam um efeito nos insetos, que justamente funciona como um mecanismo de defesa para que aquele inseto não consiga não atacar aquela planta. Redução da motilidade intestinal, redução de fecundidade, inclusive deformação em pulpas em adulto, esterilizações, inibição na oviposição, mortalidade de formas imaturas ou na fase adulta, né? Então existem alguns tipos de mecanismos de defesa química, né, liberado por essas plantas que causam um efeito negativo para esses insetos, né, fazendo com que eles se afastem. Né? Existem também, no caso dos compostos nitrogenados, como no caso dos alcaloides, né, que eles causam algum tipo de alteração nesses insetos, né, que fazem com que eles não se aproximem dessas plantas, né? Inibem enzimas, alteram o armazenamento de carboidrato, o carboidrato que ele vai virar energia, fazendo com que aquele indivíduo cresça e se desenvolva, e isso vai afetar o desenvolvimento dele, né? Membranas celulares. Eu relacionei totalmente aqui todos os tipos de defesa e o que ele pode causar nesses insetos, né? Inclusive no caso dos fenóis, né, eles inibem digestão em indivíduos considerados herbívoros, né? Afetando aí a absorção das proteínas e enzimas digestivas. Então, tudo isso vai afetando o desenvolvimento desses insetos, fazendo com que ele não tenha preferência por aquela planta. É como se a planta desenvolvesse um mecanismo de resistência, certo? Para que não, inclusive, níveis de toxicidades em determinadas plantas para inibição desses insetos. Nós temos aqui também como é que o inseto ele vai poder identificar esse tipo de mecanismo nas plantas ou qualquer outro tipo de atividade na natureza ou no ambiente que ele vive, né? Então ele possui alguns órgãos, né? Estruturas corporais que possibilitam ele ter esse tipo de percepção, como os olhos, tarsos das pernas anteriores, antenas e as festas bucais, né? Então, esses tipos de estruturas permitem com que eles tenham esse tipo de percepção no ambiente, né? Vocês lembram que na nossa aula de ácaros, por mais que o ácaro não seja um inseto, mas ele possui, né, setas, que são órgãos sensoriais, que permitem que ele tenha essa percepção, né, essa sensibilidade no ambiente, para além de detectar predadores, ameaças no ambiente, justamente o comportamento dessas plantas e a identificação do ambiente também, né? Eu coloquei algumas imagens aqui, justamente a gente tem aqui uma imagem de uma lagarta, né? Os tarsos anteriores, eles permitem justamente essa percepção física e química do inseto em relação à planta, que é extremamente importante, apesar que a relação solo, planta e inseto também é extremamente importante, né? Que a gente vai ver mais à frente, mas essa percepção inseto-planta também é extremamente importante. A gente entender como é que funciona esse mecanismo. Então, os tarsos anteriores aqui, como vocês estão vendo nessa imagem de uma lagarta, né, desfolhadora, justamente proporciona essa percepção física e química da planta, né? Que ela vai percebendo o ambiente, né? As antenas, elas detectam informações do ambiente através da sensação tátil, né? Vibratória, térmica, olfativa e gustativa. Então, a partir daí, o inseto começa a observar se alguma reação química está ocorrendo naquela planta, se a planta está liberando alguma substância, inclusive substância tóxica ou não.
Aparelho bucal são receptores mecanossensíveis e gustativos. Inclusive, isso aí está muito ligado lá naquele exemplo anterior que eu dei sobre a utilização dos silicatos, né? Ele tem essa percepção gustativa. Quando a gente coloca